casa do Pai do que entrar o ano na presença de Deus. O salmista declarou: vale mais um dia na tua presença do que em outra parte 1000. Então declare isso ao Senhor, em nome de Jesus. Erga a tua voz e agradeça ao Senhor. Te louvamos, ó Pai, te exaltamos, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Senhor, nós te glorificamos, não há outra além de ti. Tu és o que era, o que é e o que há de vir. E nós clamamos neste dia, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia, dá-nos direções, ó Pai. Clamamos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade. Clamamos, ó Pai, por esse próximo ano, colocando desde já nas tuas mãos, porque sabemos, ó Pai, que se o Senhor for à frente, tudo é possível, ó Pai. Sabemos que o Senhor indo, nós estaremos contigo. Em nome de Jesus nós te louvamos. Revela-nos a tua vontade, revela-nos a tua palavra, dá-nos a tua direção, dá-nos estratégia, abre a nossa visão espiritual, a nossa visão profética, Pai, para esse próximo ano de porção dobrada, para esse próximo ano de ano de Eliseu, ó Pai, que a cada dia possamos viver o teu melhor, possamos viver os teus sonhos, possamos viver a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém e amém, e aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tome seu assento, glória a Deus. Que alegria tê-lo conosco nessa noite. Você que está online também, que Deus te abençoe poderosamente, que a unção do Senhor seja sobre a tua vida, onde você estiver. Estamos tendo aí uma grande participação online. Nosso último culto tivemos mais de 600 pessoas online, mais de 600 pessoas online no Brasil e fora dele. Graças a Deus por isso. E nós estamos investindo aí para melhorar a qualidade da nossa transmissão, e muito breve, até o final de janeiro, a gente vai ter o nosso novo aplicativo, onde você vai ter tudo no aplicativo, e vai ser algo realmente fantástico. Há 3 anos atrás, eu tomei a decisão de passarmos os cultos para uma ministração expositiva. O que é a ministração expositiva? A ministração expositiva é uma ministração versículo por versículo na ordem cronológica, Então quem está nos acompanhando nesses últimos 3 anos, nós começamos falando acerca de Moisés, e de Moisés nós começamos falando acerca de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e depois de Moisés nós tivemos aí o ano apostólico de Josué, aonde logo depois de Números, Deuteronômio, a gente entrou no livro de Josué, e estudamos Juízes, os 13 juízes, depois estudamos também o livro de Ruth, e nesse ano foi o ano apostólico de Davi, aonde nós começamos ali estudando a vida do sacerdote Eli, a vida de Ana, depois estudamos versículo por versículo do profeta Samuel, do rei Saul, do rei Davi, e agora estamos encerrando o rei Salomão. Em mais 2 ou 3 ministrações a gente encerra o rei Salomão, e na sequência do rei Salomão, o rei vai passar o trono para o seu filho Roboão, e o seu filho foi imprudente, foi insano, seu filho quebrou o reino, aumentou os impostos, e aí ficou reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou a linhagem de Davi, o reino do sul ficou a linhagem de Salomão, Roboão e os descendentes, mas o reino do norte, na verdade, foi um reino que se rebelou, ficou com 10 tribos, e essas 10 tribos se desviaram terrivelmente do Senhor, e foi aonde o Senhor levanta o profeta Elias para poder confrontar Jezabel, Acabe, poder confrontar o sistema, poder confrontar Baal, Azerá e todos os deuses pagãos que se levantaram nas 10 tribos do reino do norte. E depois de Elias, então, entrou Eliseu. Então, nesse ano de 2020, nós vamos estar estudando desde o momento em que Salomão passou o trono para Roboão, e depois Jeroboão pega o reino do norte. Quando ele pega o reino do norte, na verdade, a gente vê que há toda uma linhagem no reino do norte que vai perdurar e vai ser tomado pelo Império Assírio, Mas antes disso,
A gente vai estudar detalhes da vida de Eliseu, da vida de Elias. Vamos estudar todo esse contexto, versículo por versículo. 1 de Reis, 2 de Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. E Deus tem muita palavra profética para você nesse contexto. Deus tem coisas tremendas. Então, nessa noite, eu quero falar um pouquinho acerca de Eliseu, visto que vamos entrar no ano de Eliseu, num ano onde Deus tem coisas grandes. Nós temos que entender, irmãos, que existem na Bíblia diversos atos proféticos. Atos proféticos que, na verdade, apontam para o que acontece no futuro, mas além de apontar para o que acontece no futuro, existem pessoas que recebem e existem pessoas que não. Então, em atos proféticos, nós temos que entender alguns selos espirituais. Alguns selos que são atitudes espirituais que nos levam a apropriar da vitória. Por exemplo, um dos selos é o Espírito Santo de Deus, que é o selo da nossa dispensação, da nossa era. Agora, um memorial é onde nós vemos o quê? O memorial é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Então, um selo aponta para o memorial aponta para o selo. Agora, nós temos que entender que, quando você levanta a mão e declara, eu recebo, ou quando você levanta a mão e declara, é para mim, eu tomo posse, você, na verdade, está fazendo um ato profético. Você, na verdade, está dando um passo no mundo espiritual. Assim também, quando você diz amém, você está dizendo que assim seja na minha vida, que isso se cumpra na minha história, que isso se cumpra na minha vida. Nós temos estudado muitas coisas sobre a prosperidade dos judeus, e os grandes especialistas chegaram a uma conclusão. O judeu é próspero porque, na verdade, a mentalidade dele já está condicionada a prosperar. O judeu é próspero porque ele sabe que aonde ele for na face da terra, a bênção de Deus vai ser com ele. Ou seja, os especialistas chegaram à conclusão que a prosperidade do judeu começou na mente. E isso Salomão declara vez após vez. Tal qual imaginou na sua mente, assim você se torna. Se você quer a cura, comece a se ver curado. Comece a se ver um milagre, comece a se ver testemunhando a vitória, porque tal qual você imaginou na sua mente, assim você vai tornar real a tua história. Deus quer liberar cura, Deus quer liberar prosperidade, Deus quer te levar a um novo nível, a um novo patamar, a uma nova esfera, mas esse novo nível, esse novo patamar, essa nova esfera tem que começar na tua mente. Tem que começar no teu consciente. Ou seja, você tem que começar a declarar, eu recebo, eu tomo posse, amém, que assim seja na minha vida. Então, se nós estamos entrando num ano profético de Eliseu, você sabe que Eliseu foi o profeta da porção dobrada, você vai ter que colocar isso em prática. Por isso que a gente está mudando diversos cultos, diversos focos do culto. A reunião de pastores vai deixar, na verdade, de ser um café de pastores para ser uma escola profética, uma quarta por mês. A quarta noite, nós vamos ter o encontro do Espírito Santo, onde nós vamos aprender sobre o Espírito Santo, onde nós vamos buscar o Espírito Santo, onde nós vamos clamar pelos dons, pelas manifestações do Espírito Santo. Os cultos de terça, durante todo o ano de 2020, todas as terças nós vamos falar sobre cura, porque Deus está para desatar uma unção de cura sobre a nação brasileira, sobre a igreja brasileira. Se o diabo alterou os seus limites e está levando enfermidades a diversas pessoas, é porque Deus tem uma porção de cura muito maior para desatar, e a igreja vai viver nos sinais, prodígios, milagres e maravilhas, e a igreja vai cumprir a palavra do Senhor que nos diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Temos que ter essa autoridade, temos que ter esse conhecimento, temos que ter esse entendimento. Como também estamos lançando novos desafios financeiros. Por quê? Se o Brasil vai ser celeiro das nações, a igreja brasileira precisa prosperar. A igreja brasileira precisa sair da inércia. A igreja brasileira, ou seja, não é o templo, não é a denominação, não é o nome, não é a placa, Torre Forte. Mas você que é a igreja, tem que viver um novo nível espiritual financeiro. Você que é a igreja, tem que viver um novo nível espiritual nas tuas finanças, da vida de prosperidade
prosperidade. Por quê? Para o Brasil ser celeiro das nações, você vai ter que ser próspero para poder financiar o envio de missionários, o envio de evangelistas, poder financiar a expansão do reino. E meu amado, a expansão do reino vai começar através da semente que Deus colocou nas suas mãos. Então essas são algumas mudanças que nós estamos tomando a decisão de fazer, de implantar. Estamos entrando nesse ano apostólico de Eliseu. Para quê? Para que você coloque em prática uma porção dobrada. Para que você coloque em prática. Por outro lado, Elias olhou para Eliseu e disse: dura coisa me pedistes, mas se me vires quando eu for tomado de ti. A palavra no original é: se a tua visão estiver alinhada com a minha visão, terás a porção dobrada. Então é tempo de alinhamento, é tempo de alinhar a visão, é tempo de você receber a porção do Senhor. Você precisa começar a colocar em prática o que você tem aprendido. Você tem que começar a se apropriar das palavras proféticas. Jesus chega a um barco e eles estavam lavando as redes já para ir dormir. Eles passaram a noite toda lançando a rede. Jesus chega num barco e eles estavam guardando as redes depois de uma noite inteira frustrada, por causa de não ter pescado nenhum peixe sequer. Mateus, Marcos, Lucas e João diz que Jesus se senta no barco, pede para eles afastar um pouquinho da polpa, pede para eles se afastarem um pouquinho da beira do mar, e a hora que eles se afastam um pouquinho da beira do mar, Jesus começa a ensinar a uma multidão, e o ensinamento de Jesus mudou a mentalidade. E depois que Jesus ensinou, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, faze-te ao mar alto. Agora Pedro era especialista em pesca. Pedro, na verdade, estava acostumado a pescar. Pedro olha para Jesus e fala: mestre, tendo feito isso a noite inteira, até agora nada pescamos, mas porque mandas. Até agora nada pescamos, mas sobre a tua palavra. Até agora nada pescamos, mas depois desse teu ensinamento, eu vou voltar. Depois desse teu ensinamento, eu vou entrar no mar alto. Ou seja, a rede era a mesma, o barco era o mesmo, o pescador era o mesmo, o mar era o mesmo, o local era o mesmo, mas agora sobre a palavra do mestre, ele lançou a rede e ele viveu uma pesca gloriosa, ele viveu uma pesca extraordinária. Eu quero declarar nessa noite que você não vai precisar, meu amado, mudar de igreja, você não vai precisar mudar de cidade, você não vai precisar mudar de carreira, você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo, porém agora sobre uma palavra rema do mestre. O Senhor nessa noite diz: vai e faz outra vez, vai e tenta outra vez, vai e lança a rede, porque quando você lançar a rede sobre a palavra do mestre, aquilo que não aconteceu até aqui vai começar a acontecer, aquilo que não aconteceu até aqui vai começar a mudar, porque a pesca que você esperou durante o ano inteiro e até agora não veio, sobre o poder da palavra do mestre, vai acontecer na tua história. Você vai voltar para o mesmo barco, você vai voltar para a mesma rede, você vai voltar para o mesmo mar, você vai voltar para onde o Senhor, na verdade, permitiu que você fosse frustrado, decepcionado ou ficasse infeliz. Até agora não deu certo, mas se prepare, meu amado, porque essa nova década você não vai viver de promessa. Essa nova década você vai viver do cumprimento da promessa de Deus na tua história. Vai ser uma década de realização, vai ser uma década de milagres, vai ser uma década de prodígios, sinais e maravilhas, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a unção que estava sobre Elias manifestou sobre Eliseu. O clamor de Eliseu foi: onde está o Deus de Elias? Elias lançou a sua capa e Eliseu estava indignado. Como que ele subiu sem me deixar a porção dobrada? Mal sabia ele que a porção dobrada já estava sobre ele. Mal sabia ele que Deus já tinha desatado a porção dobrada. Ele pega o manto de Elias, ele rasga o manto de Elias em dois, porque era a porção dobrada. E meu amado, a hora que ele fere o Jordão se abre e as pessoas ficam impressionadas. E as pessoas começam a dizer: a mesma
unção que estava sobre o profeta Elias está sobre Eliseu. Eu quero declarar, meu amado, a mesma unção de Elias, a mesma unção de Eliseu, a mesma unção de Moisés, a mesma unção que estava sobre os grandes homens e mulheres da Bíblia, ela está sobre a tua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que começou a boa obra, e aquele que começou a boa obra, ele, meu amado, não tem obra inacabada, ele vai completar. Ele é aquele que sustentou seu povo no deserto, ele é aquele que não deixou faltar comida, é aquele que enviou maná todos os dias, não faltou provisão, houve roupa, houve sapato. Meu amado, lembra da nuvem de dia que guiava o povo e cobria o povo, guardando o povo do sol escaldante do deserto? Na mesma forma, uma coluna de fogo à noite, que aquecia o povo diante de um frio gélido do deserto. Mas Deus é tanto a coluna de fogo, como ele é a nuvem de dia. Ele é aquele que fez a pedra jorrar água para saciar a sede de uma multidão. Ele é aquele que abriu um caminho no meio do mar. Ele é aquele que mandou maná, e eles ficaram 40 anos e não faltou provisão nem um dia sequer. Ele é aquele, meu amado, que sustentou aquele povo, porque ele é Deus que honra a sua palavra, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não vai deixar faltar o teu pão, a tua provisão, não vai deixar faltar calçado, não vai deixar faltar roupa, não vai deixar faltar saúde, porque aquele que tem aliança com ele, ele é o Senhor que te sara. Agora preste atenção, olha só, algo muito interessante. A gente vai estudar isso esse ano. A Bíblia fala muita coisa sobre unção. Além do que, ela nos apresenta muitos homens e mulheres ungidos na Bíblia. A Bíblia diz que Moisés distribuiu a sua unção que estava sobre ele. Deus pegou dele e repartiu com mais 70 homens. A Bíblia diz que Eliseu, depois que morreu, foi enterrado, sepultado. E no lugar em que ele havia sido sepultado, passaram-se anos, abriu uma vala, e estava havendo uma guerra, de repente morreu um soldado, jogaram um soldado na vala, era justamente o túmulo de Eliseu. E o texto bíblico diz que aquele soldado, depois de anos que Eliseu tinha morrido, bateu nos ossos do profeta, e havia unção nos ossos, havia unção, meu amado, sobre os ossos do profeta. E no mesmo instante, aquele homem que estava morto, bateu nos ossos do profeta, ressuscitou. Porque quando você está cheio da unção, até depois de morto, o Senhor pode operar milagres, o Senhor pode realizar grandes coisas, porque ele é Deus de milagre, ele é Deus de maravilhas, e quem opera o milagre é Deus e não você. Mas se a unção de Deus está em você, por onde você passar, o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Quando eu olho para Moisés e quando eu olho para Eliseu, eu vejo que aquilo que está sobre nós, aquilo que está sobre você, você tem que compartilhar, você tem que distribuir, você tem que repartir com os outros. Na hora que você tocar alguém, a saúde divina tem que passar para essa pessoa, a unção que está em você tem que passar para essa pessoa, a graça de Deus que está em você tem que incomodar essa pessoa, a virtude de Deus que está em você tem que incomodar essa pessoa, os dons de Deus que está em você tem que incomodar essa pessoa. Porque, meu amado, o Senhor não dá unção para você ficar para si, o Senhor te dá unção para você repartir com os outros. E Eliseu aprendeu a repartir, Eliseu aprendeu a compartilhar. Eliseu formou a escola de profetas, e ele levantou profetas igual a ele. Meu amado, tem muitas pessoas que estão só esperando um toque de um ungido de Deus, e esse ungido de Deus é você. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar que nesse novo ano, você vai tocar vidas que vão ser transformadas, você vai tocar vidas que vão ser libertas, você vai tocar vidas que vão ser curadas, você vai tocar vidas que vão ser saradas, você vai tocar vidas que vão ser transformadas, porque a unção de Deus que está em você, Deus colocou em você, para você poder repartir com os outros. Agora nós temos que entender, dentro de cada um de nós existe um Caim e existe um Abel. Somos nós que matamos um para deixar o outro viver. Quem que você está matando?
Seu Caim ou seu Abel? Dentro de cada um de nós tem um Saul e um Davi. Ou nós sacrificamos um, ou nos rebelamos contra o outro. Dentro de nós tem um Pedro e um Judas. Ou nos arrependemos, ou nos matamos de remorso por ter feito a coisa errada. Dentro de nós tem um Eliseu e um Geazi. Quem que você quer ser? Interessante notar que tudo começa com um princípio de honra. Eliseu foi Eliseu porque ele honrou o profeta Elias. Ele honrou a sua cobertura. Ele honrou seu pai espiritual. Ele se alinhou à vontade de Deus na vida de Elias. Ele honrou a promessa de Deus na vida de Elias. E a bênção de Deus a quem ele honrou. Quando você honra, você atrai. Quando você honra, você desfruta. Vai lá comigo para Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, verso 16. Deuteronômio capítulo 5, 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Princípio de honra. Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, assim como o primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe. Olha só, capítulo 6, verso 1 e 2. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo escreve primeiro para quem deve obedecer. No começo, capítulo 5, ele está dizendo acerca das mulheres serem submissas aos vossos maridos, como os filhos serem submissos aos vossos pais. Ou seja, a despeito do que o teu pai é, a despeito do que teu marido está fazendo, faz a tua parte, porque Deus vai honrar a tua parte que está sendo feita diante do Deus Todo-Poderoso, porque quando você cumpre o princípio, Deus libera a bênção que está sobre esse princípio. Elias foi a voz profética que Deus levantou em um tempo em que a nação tinha se desviado da verdade. O rei Acabe fez uma aliança errada, casou-se com Jezabel, e Elias teve que guerrear com o espírito de Baal, com o espírito de Azerá. Elias teve que guerrear contra Jezabel, contra o espírito de manipulação, um espírito de orgulho, um espírito de arrogância. Nesse ano nós vamos ministrar muita coisa sobre Elias, meu amado, e consequentemente também vamos ter que ministrar sobre Jezabel. Agora nós temos que entender que nós temos que criar uma atmosfera profética, uma atmosfera de glória, uma atmosfera de bênção, e não uma atmosfera de manipulação. Porque a única maneira de se vencer o espírito de Jezabel é se humilhando diante do Deus Todo-Poderoso. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo, resistir às forças malignas, e nós temos que estar atentos a essa visão, temos que estar atentos a esse ponto. Meu amado, é hora de você se preparar, é hora de você se encher, é hora de você vir à casa do Senhor para adorar ao Senhor. Você se prepara na tua casa para poder trazer à casa do Senhor o teu louvor, o teu culto, a tua adoração, para poder trazer diante do Deus Todo-Poderoso aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração. O pecado original, o pecado de Adão e Eva, foi como um vírus que entrou na criação de Deus e fez uma alteração genética no ser humano. O homem começou a viver uma distorção, o homem começou a viver uma inversão de valores estabelecidos por Deus. Mas, meu amado, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para poder manifestar a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, mentir, roubar, matar, destruir, desobedecer, se afastar dos planos de Deus, assim como Lúcifer fez, o homem fazer isso e passou a sofrer com orgulho, com a soberba, com a altivez, gerando uma independência, gerando uma rebelião, gerando o pecado da iniquidade e as maldições. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Então o projeto inicial é que
Deus tinha criado o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. Por isso que Deus deu ao homem o poder de frutificar, o poder de multiplicar, o poder de encher a terra, o poder de sujeitar a terra, o poder de dominar a criação que Deus tinha feito. E meu amado, em Cristo Jesus, o Senhor quer resgatar esse poder de domínio. Em Cristo Jesus, o Senhor quer resgatar esse poder de autoridade, porque você foi feito para ser coroa da criação, à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Estamos entrando no ano apostólico de Eliseu. Eliseu é marcado, caracterizado pela porção dobrada. Então, se é o ano de Eliseu e porção dobrada, nós podemos dizer que o Senhor vai levantar uma geração Eliseu. Eu tenho estudado muita coisa sobre Eliseu, e uma das coisas que eu achei muito interessante, geração no hebraico se chama Toledá. Toledá. E Toledá significa descendentes com o mesmo DNA. Descendentes da mesma família. Nascidos na mesma linhagem. Toledá significa dar origem. Ou seja, ou nós vamos ser a geração Abel, aquela que faz um sacrifício agradável, ou a geração Caim, aquela que se rebela porque o seu sacrifício não foi aceito, porque foi resto diante de Deus. Ou nós vamos ser a geração Eliseu, aquela que vai dar origem a uma porção dobrada nesse tempo, ou a geração Geazi, aquela que quer usurpar a unção de Deus que estava sobre o homem de Deus. Em todos os períodos e em todos os tempos, principalmente nos relatos bíblicos, há sempre um contraponto do bem contra o mal. Há sempre uma batalha da dualidade contínua no homem, essa batalha que existe dentro de você. O espírito luta contra a carne contra o espírito. Mas entendendo a lei maior do universo, em Gênesis Deus estabeleceu um princípio dizendo: tudo produz segundo a sua espécie. Se estamos clamando por uma geração Eliseu, vamos produzir segundo a espécie. Vamos produzir uma geração de porção dobrada. Tudo produz segundo a sua espécie. Pecadores geram pecadores. Por isso que um pecou, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Adão gerou uma linhagem à sua imagem e sua semelhança. Uma linhagem pecadora. Agora, meu amado, Deus está nos chamando para podermos levantar uma geração profética Eliseu. Uma geração que vai gerar uma linhagem. Uma geração que vai gerar uma linhagem à imagem e semelhança. Uma geração são descendentes de um mesmo DNA, descendentes de uma mesma linhagem, descendentes que geram com a capacidade de gerar outros iguais a si. Uma geração Josué foi uma geração de conquistadores, uma geração de batalhadores, uma geração de guerreiro, uma geração que se apropriou da terra e tirou o inimigo daquela terra. Agora, uma geração Josué passou e o Senhor está levantando uma geração Eliseu, e a geração Eliseu, ela vai gerar segundo o seu DNA, uma geração de porção dobrada, é a geração da voz profética. Eliseu foi líder da escola profética da sua geração, e o texto bíblico diz que ele alargou as estacas, ele ampliou a escola, porque quando ele assumiu, os profetas, as pessoas queriam aprender sobre o profético, as pessoas queriam aprender sobre o que ele tinha de Deus, as pessoas viram nele algo diferente. Por isso que eles alargaram a escola profética e o machado cai. Por isso que eles alargaram a escola profética e o machado se foi. Mas, meu amado, Deus operou o sobrenatural. Deus quebrou as leis da física. Deus usou a unção profética que estava sobre esse homem. Ele jogou o pau aonde o machado caiu e o machado flutuou. Eu quero declarar, meu amado, sobre esse novo ano. Não é por aquilo que você vê, não
não é por aquilo que as leis da física dizem, não é por aquilo que o médico diz, não é por aquilo que a matemática diz. Deus vai te surpreender nesse novo ano, porque o Senhor vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida, o Senhor vai fazer o sobrenatural na tua história, e assim como o Senhor foi com Eliseu, o Senhor vai ser contigo nesse novo ano, debaixo dessa unção profética. Eu quero declarar que nós vamos consolidar essa escola profética, essa unção profética, através de escolas, através de congresso, através dos grupos de música, através de uma intercessão profética, para desatar aquilo que está vindo sobre a nação brasileira, aquilo que está vindo sobre a igreja do Senhor. É tempo do Senhor levantar uma nova geração, uma geração que enxerga além do natural, uma geração que enxerga os tempos espirituais de Deus e discerne os tempos no Espírito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Assim como Josué foi fiel servidor de Moisés, e por isso que o seu ministério foi excelente, Eliseu foi fiel servidor de Elias. Olha o paralelo, que interessante. Nosso Deus é um Deus geracional, e Ele quer que você pense não só em si mesmo, Ele quer que você pense na sua linhagem, Ele quer que você pense nos seus descendentes. Os filhos que são herança do Senhor são filhos benditos do Senhor. O Senhor quer que você veja os teus filhos como profetas de Deus. E o Senhor quer que os seus filhos possam, na verdade, meu amado, buscar ao Senhor, ter uma experiência com o Senhor. E eu quero declarar pelo poder dessa palavra, a unção que estava sobre Elias foi de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Elias foi um homem, meu amado, que cuidou da viúva, que cuidou do órfão. Elias foi um homem, meu amado, que viveu o verdadeiro evangelho, cuidar das viúvas e cuidar dos órfãos. Mas havia uma unção sobre Elias e sobre Eliseu de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu quero declarar profeticamente por esta palavra: aquele que está distante, o Senhor vai resgatar. Aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, o Senhor vai trazer de volta aos pés do Senhor. E ele vai estar dentro da casa de Deus, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Em nome de Jesus, profetiza, meu amado, a unção de Elias e Eliseu sobre a sua descendência, a unção de Elias e Eliseu sobre a sua linhagem. Profetiza, meu amado, porque antes da vinda do Senhor, o Senhor vai levantar o profeta Elias. E o profeta Elias hoje não é um homem, não é uma pessoa, não é um líder mundial. O profeta Elias hoje é uma igreja gloriosa, uma igreja que se levanta na autoridade do nome de Jesus, uma igreja que se levanta na porção dobrada do Espírito Santo para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, antes que venha o dia do Senhor sobre a terra. Quando Deus olhou para Abraão, Deus viu uma nação. Quando Deus olhou para o ventre de Rebeca, o Senhor disse: 2 nações há em teu ventre. Então, quando Deus olha para você, Ele vê a sua descendência. Deus pode usar você para mudar a história de uma geração. Deus pode levantar você para gerar uma revolução na sua linhagem. Colocar semente do avivamento na vida dos teus filhos. E nós vermos os nossos filhos profetizando, vermos os jovens sonhando sonhos, os velhos tendo visões. Elias representa, meu amado, uma geração que ficou tanto tempo no deserto. E o interessante é que, lendo toda a Bíblia, a gente não encontra o nome do pai e o nome da mãe de Elias. Por quê? Porque, na verdade,
nós observamos que Elias não vem de uma linhagem, Elias não tinha um histórico, aparentemente Elias não tem família, aparentemente Elias não vem de descendência profética, Elias não tem vínculo. A Bíblia só diz que ele era natural de Tisbe, por isso tisbita. Então, meu amado, eu entendo que Elias foi como um pioneiro da restauração profética, um pioneiro da restauração profética. Agora, os pioneiros da restauração profética estão aí envelhecendo e muitos deles estão morrendo, e aí então precisa levantar uma nova geração. A nossa geração não é a geração Elias, a nossa geração é a geração Eliseu. Por quê? Porque ela é a segunda geração da restauração do apostólico profético. Então, meu amado, a geração de Elias foi a geração anterior. Nós somos a sucessão dos pioneiros que restauraram os nossos dias. Nós somos a geração, sucessão dos pioneiros que levantaram, resgataram o profético. Homens e mulheres que foram pioneiros em suas famílias, homens e mulheres que foram pioneiros em suas cidades e nações, surgindo com uma mensagem tão forte, com uma mensagem confrontativa, com uma mensagem apostólica, com uma mensagem profética. Por isso que Deus nos direcionou, geração Eliseu, o ano apostólico de Eliseu, porque Eliseu é o sucessor dessa geração pioneira, é o sucessor dessa geração de Elias, é o sucessor dessa geração que viveu a porção dobrada. E interessante, amados, que há muitos anos, eu tinha ouvido uma mensagem profética, e essa mensagem profética foi confirmada em diversos lugares. Quem tem estudado isso vai saber o que eu estou dizendo. E Deus falou profeticamente em diversos lugares, por diversos profetas, por diversas nações, que quando morressem os dois maiores evangelistas, começava um novo tempo, e um tempo de contagem regressiva para a vinda do Senhor. Nós vimos aí que esse ano o Senhor recolheu Reinhard Bonk, já tinha recolhido há dias atrás Billy Graham, os dois maiores evangelistas da nossa geração, Billy Graham e Reinhard Bonk. O Senhor recolheu, meu amado, então está iniciando um novo tempo, tempo esse de contagem regressiva, tempo esse que é hora da noiva se preparar, é hora da noiva poder estar pronta para o encontro com o noivo, tempo esse em que o Senhor vai restaurar o evangelismo, vai restaurar missões, tempo esse em que o Senhor vai levantar uma igreja profética. Meu amado, Deus nos deu uma direção profética, assim como deu para Elias. Unge Eliseu, profeta em teu lugar. Agora, Eliseu é diferente. A Bíblia nos relata que ele era filho de Safate. Aquilo que a Bíblia não diz acerca de Elias, ela diz acerca de Eliseu. Eliseu era filho de Safate. Safate no original significa aquele que tem julgado. Vem da raiz Shafá. E Shafá significa julgar, administrar, governar, punir. Aquele que age como legislador, aquele que pleiteia a causa. Agora, Eliseu no original em hebraico significa o Deus que ouve, o Deus que escuta a tua súplica e o Deus que te traz a provisão. O Deus que escuta a tua súplica e o Deus que traz a sua resposta. Juntando Safate e Eliseu, pai e filho. Eliseu é o filho daquele que administra, daquele que governa, daquele que julga. Eliseu é aquele que tem a sua identidade garantida, que Deus não apenas vê e ouve, mas que Deus traz a solução e Deus traz a provisão. Nesse ano de Eliseu, Deus vai te dar solução de muitos problemas que não tiveram resposta. Neste ano de Eliseu, Deus vai desatar a provisão que você estava esperando. Nós não podemos nos esquecer, meu amado, que uma das marcas do ministério de Jesus foi julgar de acordo com o Pai. Isso era algo profético, era algo cristofânico na vida de Eliseu. Em hebraico o nome é Elisha, e Elisha, na verdade, começa com a palavra Aleph, com a letra Aleph. Interessante que a letra Aleph é uma letra muda. Isso aponta para o tipo de ministério e característica do profeta Eliseu, ou seja, não tem som, uma letra muda.
Muita gente pensa que ter o dom profético é sempre ter uma palavra na ponta da língua. Tremendo engano. Isso não é uma verdade. O princípio profético, meu amado, é comunicar o coração e a mente de Deus. E muitas vezes Deus se cala. O nome Eliseu, ele termina com a letra Ain. A letra Ain no hebraico é, na verdade, a letra que representa a década que nós estamos iniciando. Estamos iniciando uma nova década, a década Ain. E Ain, na verdade, lembra uma bifurcação. E a bifurcação, meu amado, é como um estilingue, é como uma mira, que significa olho e fonte, que significa você vai ter uma decisão a tomar, como Deus nos falou no domingo pela manhã e à noite. Você que vai fazer do seu ano um ano diferente, depende da decisão que você tomar, depende da atitude que você tomar. Se você propositar diante do seu coração, buscar mais a Deus, ler mais a palavra, orar mais, jejuar mais, meu amado, esse vai ser o melhor ano da tua história, o melhor ano da tua vida, porque Deus vai fazer a diferença. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, aquilo que você acha que não tem como o Senhor te alegrar mais, Deus vai tirar dos seus olhos toda lágrima e vai manifestar a sua glória sobre a tua vida. Porque quando nós olhamos para o texto profético de Eliseu, Ain aponta também, meu amado, para a aparência. Ou seja, essa letra é formada por duas letras no hebraico, Iod, que significa mão do Deus Todo-Poderoso, que é sustentada pelo braço da intercessão, a mão que recebe a espada do Espírito, que é a palavra. Então, literalmente, Eliseu foi um homem, discípulo de Elias, ungido por Deus para continuar o ministério do seu mentor. Eliseu representa um tipo de unção específica. A unção que estava sobre Eliseu é o dobro da unção que veio sobre Elias. Ou seja, aquilo que a igreja viveu até hoje, se prepare para viver o dobro. Se prepare para viver o sobrenatural. Meu amado, isso nunca quer dizer que Eliseu reencarnou Elias. Não, de jeito nenhum. Nós não temos como reencarnar Eliseu também. Fisicamente, meu amado, não somos descendente dele, mas a unção do Espírito que estava sobre a vida dele pode vir sobre a sua vida, e se você crê, pode vir o dobro do que estava sobre Eliseu sobre a sua vida. Porque se Eliseu foi o dobro de Elias, Deus quer levantar o dobro daquilo que estava sobre Eliseu, sobre uma nova geração. E essa geração se chama hoje, essa geração se chama você, essa geração se chama a igreja da reta final. Por isso que o Senhor tem para você coisas grandes e tremendas, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem jamais chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para a tua vida. Terminando. Vai comigo para 1 de Reis, capítulo 19. Falei terminando, mas a mensagem começa aqui. Mas vou ser breve, vou ser breve. O capítulo começa dizendo que Jezabel ameaça Elias. Elias foge, não com medo de Jezabel, mas com medo da sua reação. E de repente, o Senhor fala com ele. Verso 10, vamos ler desde o verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida espiritual que o anjo lhe serviu, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada,
e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também unge a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também unge Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou a Baal. Partiu então Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. 12. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Eliseu representa para nós a unção dos filhos que fielmente servem em sua casa e esperam em silêncio o agir de Deus. Silenciosamente esperam em silêncio, esperam, aguardam, perseveram, até que Deus os promova para confrontar as forças das trevas que prendem gerações. Deus vai te capacitar para ser uma voz na sua geração. Eliseu foi um profeta que foi a extensão do ministério de Elias. Elias representa a geração órfã, que foi pioneira numa unção, mas também representa a geração de pais espirituais, que abriram o caminho e estabeleceram novamente na terra um padrão de santidade, um padrão de temor, um padrão de referência. Mas Eliseu representa continuidade. Meu amado, não podemos remover os marcos antigos, não podemos rasgar tudo que foi feito até aqui. Os filhos que esperam até que o próprio Deus o chamou. Eliseu não se rebelou, Eliseu não se precipitou, mas ele aguardou. Então aqueles que esperaram, aqueles que aguardaram, Eliseu foi escolhido por Deus e foi achado pelo profeta Elias. Você que perseverou, você que aguardou, meu amado, o Senhor te diz nessa noite que você foi escolhido por Ele e você está sendo achado. Você está sendo achado, e ser achado por Deus é muito diferente daquele que se acha. Meu amado, ser achado por Deus é aguardar Deus promover, é aguardar Deus fazer. Eliseu foi achado por Elias porque ele estava debaixo de um comando profético, e enquanto ele não foi achado, ele estava trabalhando, ele estava servindo, ele estava pastoreando o rebanho do seu pai.
Eliseu não estava à toa na vida de braços cruzados, não. Ele estava honrando a seu pai. E quando ele diz para Elias: me deixa beijar meu pai, me despedir do meu pai e da minha mãe, isso aponta para um princípio de honra. Ou seja, ele estava literalmente cuidando dos negócios de seu pai. Pessoas que não honram a pais espirituais, pessoas que não honram, meu amado, autoridades espirituais, não tem ministério longo e não tem porção dobrada. Mas, meu amado, aquele que honra, aquele que persevera, aquele que aguarda o tempo do Senhor, o Senhor o honra, o Senhor o abençoa e o Senhor o derrama a porção dobrada sobre estes. Eliseu não apenas dava ordem aos empregados do pai, mas ele trabalhava junto com eles, com a 12ª junta de bois. Como nós temos falado no desafio 12. 12 aponta para governo. 12 aponta para resgate da autoridade. 12 aponta para domínio. 12 aponta para o apostólico, administração, liderança. Eliseu não era só um tipo de líder que dava ordens e não colocava a mão na massa. Não. Ele ia junto com os bois de seu pai. E ele ficava com a 12ª, apontando o governo apostólico. Apontando para a administração. Por isso que Deus nos deu uma estratégia. Aquele que quiser resgatar a autoridade financeira, aquele que quiser resgatar o domínio financeiro, vai consagrar 12 sementes. Vai consagrar ao Senhor 12, que representa restituição da autoridade, restituição do governo, restituição da administração, restituição do domínio. Apesar do chamado profético, Eliseu não saiu sem se despedir dos seus pais. Eliseu não saiu sem honrar a autoridade. Ele pediu ao profeta Elias: deixa-me beijar primeiro meu pai e minha mãe, depois eu te seguirei. Mais uma vez aponta para a palavra honra. E a honra atrai, a honra desata. Isso aponta para receber a bênção da paternidade, para estar equipado. Interessante que Eliseu sacrificou a 12ª junta de bois, usando aparelhos como lenha. Fez um churrasco para todos os seus amigos. Nós vamos pregar sobre isso durante o decorrer desse ano. Isso aponta para um ministério que serve os irmãos, que serve os amigos, que reconhece aqueles que serviram com ele nas primeiras estações, quando ele era um anônimo, quando ele era um ninguém. É como se ele estivesse não apenas despedindo dos amigos e empregados, mas estivesse dizendo: olha, eu só cheguei até aqui porque vocês estiveram comigo. E ele honra não só os pais, como seus amigos, sacrificando a 12ª junta de bois. Claro que queimar os bois representava a decisão que eu estou tomando, não tem mais volta. A decisão que eu estou tomando é para o alvo e avante. Então ele decidiu seguir Elias, porque ele entendeu que o que Deus tinha para ele era algo muito maior do que Deus já tinha manifestado na vida de Elias. Uma geração bem-sucedida é uma geração que cumpre os princípios de honra. Os Eliseus de hoje vão ser homens e mulheres que souberam esperar, que honraram os pais, que desenvolveram amigos fiéis e que se levantaram em autoridade, se levantaram na porção dobrada, se levantaram em fidelidade. A porção dobrada do que estava em Elias veio sobre Eliseu, para converter o coração dos pais aos filhos. E eu termino com Malaquias 4. Malaquias 4, versos 5 e 6.
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A unção que estava sobre Elias é de converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Se a unção que está sobre Eliseu é o dobro disso, é um tempo que o Senhor vai restaurar a família. É um tempo que o Senhor vai restaurar a sua casa. É um tempo que seus filhos vão se voltar para você assim que você se voltar para os seus filhos. É uma unção que Deus vai resgatar aquele que está afastado, que está desviado, e vai trazer uma conversão de famílias diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Eliseu é filho daquele que administra, filho daquele que governa, filho daquele que julga. Eliseu é aquele que tem a sua identidade, a garantia de que Deus não apenas vê e ouve, mas Deus traz solução e provisão nesse ano de Eliseu sobre a sua vida. Feche seus olhos. É noite de posicionamento. É noite onde você tem que tomar uma decisão diante do Deus Todo-Poderoso. Nessa noite nós vamos ungir todos que estão aqui, para poder clamar um novo tempo, uma nova unção, para poder clamar um novo período, uma nova estação de Deus sobre a sua vida. Mas você que entendeu o que é a unção Eliseu, e quer ela sobre a sua vida, vai se colocando em pé no seu lugar. Vai restaurando teu altar diante do Deus Todo-Poderoso. Vai dizendo a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Agradeça a Ele nessa noite. Louve a Ele nessa noite. Pai de amor e Deus bendito, tudo que está escrito para nosso ensino está escrito. E a Tua palavra nos diz, Senhor, Deus de amor, Deus bendito, Deus glorioso, que o Antigo Testamento é sombra das coisas que hão de vir. Aquilo que estava sobre Elias veio sobre Eliseu, e aquilo que estava sobre Eliseu vai vir sobre esta geração, Senhor. Perdoa o pecado da Tua igreja, Senhor. Perdoa toda rebelião, perdoa toda infidelidade. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai de poder, levanta uma geração Eliseu, uma geração que esteja alinhada, uma geração que esteja, ó Pai, debaixo da Tua bênção, que aguarde o tempo certo. Deus de amor e bendito, nós clamamos, Senhor, uma geração que possa resgatar prodígios, sinais, maravilhas, uma geração que possa viver o sobrenatural. Ah, Deus de poder, que a terra possa ver, ó Pai, que existe uma igreja que serve a um Deus vivo nesse ano. Que a terra possa ver, ó Pai, assim como a Tua palavra nos diz na bênção de Malaquias, as nações verão a bênção do Senhor sobre Ti. Nós recebemos essa bênção nessa noite, nós declaramos essa bênção sobre as nossas vidas nessa noite. Deus de poder e aliança, levanta aquele que está caído, restaura aquele que está prostrado, revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor. Diga ao fraco, eu sou forte, pois o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus de poder e aliança, olha para as causas aos olhos dos homens impossível, ó Pai. Pai de amor e Deus bendito, é o ano da provisão, é o ano do milagre, é o ano da porção dobrada. Venha surpreender os médicos, venha surpreender os lares, as famílias. Aramaia xeriala lamanaia su, andemanaya xeriantoriamanaya
Em nome de Jesus nós clamamos nessa noite. Vem com teu fogo, vem com a tua unção. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Deus de poder e de graça. Aqueles que estavam parados, aqueles que estavam aguardando o tempo do Senhor. Este é o tempo de arregaçar as mangas. Esse é o tempo que o Senhor está te chamando. Este é o tempo que o Senhor está te dizendo: volta, volta, volta ao teu primeiro amor, volta às tuas primeiras obras, volta ao teu chamado, volta ao cumprimento. Eliseu aguardou em silêncio o tempo certo, e chegou o momento em que o Senhor disse a Elias: levanta Eliseu, levanta Eliseu, chegou o teu tempo, diz o Senhor nessa noite, chegou o teu tempo, diz o Senhor. Você que estava parado, você que estava parada, você que estava afastado, chegou o tempo de você voltar, e vai voltar na porção dobrada. Você não vai voltar na vergonha, você não vai voltar na humilhação, você vai voltar na porção dobrada do Senhor sobre a tua vida, porque você esperou o tempo certo. Olha aí, sonhos novos, sonhos novos, uma nova medida, diz o Senhor, uma nova unção, diz o Senhor, uma nova porção profética. Cânticos proféticos serão desatados nesse ano, cânticos proféticos serão desatados na sua vida. Um ano de sinais, prodígios, maravilhas, um ano do mover do Espírito Santo, da escola profética, da escola de cura, da escola do Espírito Santo de Deus. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, enche a casa, enche a casa, enche a casa. Abre a visão espiritual, abre a visão espiritual. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, um renovo, uma restauração, uma restituição. Em lugar de tristeza nós profetizamos alegria, em lugar de vergonha, dupla honra, dupla honra, dupla honra. Aramaya Sheriala la 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 manaya so. Deri cantara manaya sheriantoria manaya sheriante cantara la manaya sou. Começa a profetizar sobre esse novo ano. Começa a profetizar sobre esse novo ano. O que você quer viver nesse novo ano? Elias perguntou para Eliseu: pode me pedir o que você quiser, pode me pedir o que você quiser, porque se você estiver alinhado, você vai viver, você vai viver, você vai viver coisas grandes, você vai viver coisas novas, você vai viver coisas novas, coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem jamais chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para você. Santo, 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 santo é o teu nome. Nós declaramos esta unção sobre a tua igreja, declaramos: desata, destrava hoje, Senhor. Tira todo espírito de incredulidade, em nome de Jesus. Toda decepção, frustração, tristeza, angústia, mágoa, ressentimento, rancor, ódio, amargura, seja dissipado hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E venha uma porção dobrada do que estava sobre Eliseu, venha sobre a tua igreja. Você que crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tome seu assento. Nós temos estudado há algumas semanas a vontade de Deus em prosperar os seus filhos. Muitos aprenderam errado, que foi: o povo perece por falta de conhecimento. E houve um tempo na história da igreja em que muitos resistiram, repreenderam a prosperidade, ou achavam que era errado você pedir prosperidade. Nós lemos no domingo que Jesus mandou a gente pedir. Jesus falou que aquele que pedir prosperidade, Deus vai dar. Então muitos aprenderam que era errado você desejar prosperar, ou era errado você desejar ser bem-sucedido. Aliás, existem outros até que pensam que a prosperidade é do diabo, que o dinheiro é a raiz de todos os males.
Isso são paradigmas que precisam ser quebrados. O que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro, esse sim, é a raiz de todos os males. Deus tem prazer em ver os seus filhos prosperar. Deus tem prazer em ver o sucesso dos teus filhos, a prosperidade dos seus filhos. O que precisamos entender é que a prosperidade divina, ela não é uma robusta conta bancária. A prosperidade divina não são roupas caras e extravagantes, não. A prosperidade divina é ser suprido em todas as suas necessidades. Agora, seu sucesso não pode ser medido em termos de posse, popularidade ou desempenho, mas sim conhecer e atingir as metas que Deus tem para a sua vida. Isso sim é uma vida bem-sucedida e uma vida feliz. Tornar-se aquilo que Deus deseja que você seja. Quando você atinge os objetivos traçados por Deus na sua vida, aí você se torna então bem-sucedido. Agora, o sucesso não é onde você vai chegar amanhã, mas é o tanto da alegria que você está desfrutando hoje. Por isso que nós temos que entender, aprender a viver o presente. Por isso que o presente se chama presente. Olha só que interessante. Deus te dá um presente para cada dia. Aprenda a valorizar o seu presente. Porque o passado já foi. E o amanhã, deixa para viver quando ele chegar. O que você está fazendo com o seu presente? Hoje é um presente de Deus na tua história. Hoje é um presente de Deus para você. Então não fica ansioso com o que vai acontecer nesse ano de 2020. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. E desfruta do presente diário. Viva o hoje. Basta cada dia o seu mal. Não busque pelo sucesso para algumas pessoas. Busque o sucesso para a tua vida, para a tua realização pessoal. Quando você completa uma instrução dada por Deus, você inicia uma temporada de sucesso. O que você fizer acontecer para os outros, Deus vai fazer acontecer para você. Lembra da viúva que Elias foi para a casa dela em Sarepta? O que ela fez acontecer para Elias, Deus fez acontecer para ela. Ela arriscou pegar a última refeição e passar fome, a fim de suprir uma necessidade do profeta, do homem de Deus. Interessante que a palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O que eu tenho aprendido é que a fé depende de instruções. Se ela vem pelo ouvir, então ela depende de uma instrução. Se ela depende de instrução, Elias começou a dar instruções para aquela mulher. Vai e faze disso primeiro para mim, porque da tua panela não faltará a farinha e da tua botija não secará o azeite, até que Deus dê chuva sobre a terra. O interessante é que as instruções de Elias foram como sementes na vida daquela mulher, e ela estava semeando aquilo que era sacrificial para ela. Mas Elias estava desafiando ela a viver com fé. Aquilo que ela semeou foi o pequeno começo de uma provisão de 3 anos. Comeu ela, o filho, Elias, e da panela não faltou farinha, e da botija não acabou o azeite. Veja só. Ela não esperou prosperar para poder semear. Ela semeou da sua escassez. Ela semeou na sua dificuldade. Ela semeou na sua crise. Eu estou com a última refeição. Espera aí, se é a última, uma mais, uma menos. Vamos arriscar crer. Vamos arriscar acreditar. E quando ela obedeceu à voz profética, da pobreza veio a abundância, da escassez veio a bonança, da fome veio o suprimento. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Elias. Esse é o Deus
que faz a semente ser o pequeno começo de uma grande obra. Que semente você vai dar para 2020? Que semente você vai dar para esse novo ano? Consagre ao Senhor uma semente. Tudo que Deus criou, que multiplica, Ele colocou uma semente dentro. E tudo que Ele criou, Ele ordenou que crescesse e multiplicasse. A tua semente controla a tua colheita. Há um potencial em cada semente. E a única semente que não produz é aquela que não é plantada. Porque a palavra de Deus te garante: tudo que o homem semear, certamente ele há de colher. Eu quero convidar todos os pastores, e nós vamos estar ungindo as tuas mãos para esse novo ano. Nós vamos estar ungindo a tua semente. Todos os pastores aqui na frente. Você que quiser fazer o seu desafio, o voto da virada, o seu dízimo, a sua oferta, no cartão ou transferência bancária, você vai até a entrada, e assim que estiver pronto, você vem ao altar. Você que não tem a sua oferta, você vai vir também com seu envelope vazio, mas nós vamos declarar a bênção do Senhor e a unção do Senhor. Pai de amor e de graça, só podemos mudar o futuro através de uma palavra e uma semente. Nós ouvimos a tua palavra nessa noite, nós liberamos essa semente hoje, Senhor. Abençoa os 366 dias que estão iniciando nessa noite. Manifesta a tua glória, o teu poder, a tua provisão, a tua bênção. Nós declaramos, ó Pai, que a unção da multiplicação que estava sobre Elias, que estava sobre Eliseu, venha sobre a tua igreja, fazer muito com pouco. Manifesta a tua glória, o teu poder, a tua unção e a tua vitória, na boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, no nome de Jesus. Amém. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar, eis a minha entrega. Aos teus pés